Eu gostaria que os irmãos abrissem primeiramente na palavra aqui do Senhor, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 12 e o versículo 12 também. Atos 12 e o versículo 12, aleluia. Deus fala conosco, aleluia. Deus maravilhoso. Atos 12, 12. Aleluia. Eu quero orar primeiro, irmãos. Amado Deus, Pai poderoso, Pai santo, ó Senhor, o Senhor nos trouxe aqui essa noite com um propósito muito especial, aleluia. O Senhor para tudo para falar com os teus filhos, aleluia. Em particular, apesar de estarmos todos reunidos aqui, como disse o hino, a casa preparada, aleluia. O Espírito de Deus está aqui e conhece cada coração. O Senhor sabe como, o Senhor sabe as necessidades, como restaurar, em que ponto tocar, aleluia. E nesta noite, em especial, o Senhor sabe como tratar de cada um de nós. Por isso, Pai querido, que o Teu Santo Espírito venha usar a Tua serva, Pai. Que neste momento, Senhor, é apenas um canal de bênção, um instrumento nas Tuas mãos. Porque eu quero, Senhor, que 100% seja a Tua presença, a Tua palavra, Pai. Que nada saia segundo a minha vontade, mas sim a Tua vontade. O Senhor sabe, Pai, que nem era para eu estar aqui, aleluia. Mas o Senhor me trouxe aqui, aleluia. O Senhor sabe como falar comigo, primeiramente com a igreja, aleluia. Por isso, em nome do Senhor Jesus, continue falando conosco. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. No livro de Atos, capítulo 12, e o versículo 12, diz assim: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, aleluia, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Vou ler junto com os irmãos na linguagem que está no telão, por favor. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus, nós já oramos, o Espírito Santo já está falando, aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, essa palavra maravilhosa que o Senhor está nos trazendo, fala do evangelista João Marcos, mais conhecido pelo sobrenome Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Era um judeu, cristão, um jovem. Ele era filho de Maria, porém, era um menino que ele, segundo a Sagrada Escritura nos mostra, nos apontam, que ele era um menino cristão. Ele viveu ali, já pela idade que ele tinha, já pelos ensinamentos que a família lhe passava, cristão. Porque pela palavra, apenas o versículo que nós lemos, já dá para perceber que na casa dele já se congregava. Na casa dele já existia reunião de irmãos, nossos irmãos, que congregavam, oravam.
Amém, irmãos? Percebe-se que essa casa, porém, deveria ser uma casa um pouco grande. Porque se lendo a palavra do Senhor, a gente também percebe que nessa mesma casa de Maria, estavam os irmãos reunidos quando Pedro foi liberto da prisão. Quando Pedro chegou à porta, estão lembrados? Aleluia! Que foi livre da prisão, aleluia, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E chegou até a casa, onde estavam os irmãos reunidos e orando, aleluia. E ele chegou, Pedro chegou. Era a casa de Maria, era a casa de João Marcos, o evangelista. Porém, ele começou a obra com muito zelo. Esse jovem, ele começou a trabalhar na obra do Senhor Jesus com zelo, com amor, com alegria, com entusiasmo. Quantos aqui já se converteram há um bom tempo? Outros se converteram há pouco tempo. Outros já não tanto tempo, porém se recordam quando se converteram, aquela vontade imensa de trabalhar na obra, de fazer algo, de querer estar com os irmãos. Não vê a hora de chegar o dia dos cultos, não vê a hora de chegar os domingos, quando não pode estar durante a semana. As primeiras obras, os primeiros momentos de estar reunidos com os irmãos na igreja, zeloso, querendo fazer a obra de Deus. Porém, João Marcos, o evangelista Marcos, durante a sua trajetória, ele fracassou. Sabiam? Teve um momento da vida dele, apesar de zeloso, apesar de um jovem querendo pregar a palavra, fazer obra missionária, ele esteve ali disposto a caminhar com Paulo e Barnabé, o seu primo, na primeira viagem, mas o evangelista João Marcos fracassou, irmãos. Ele fracassou, sabiam? Esse é um primeiro ponto. O Senhor vem nos perguntar essa noite: será que durante a nossa caminhada, essa nossa trajetória, essa nova vida com Cristo, será que você e eu podemos nos recordar alguns minutos agora, alguns segundos talvez, de algum momento que fracassamos? Algum momento que paramos para refletir e dizer: ei, eu não estou mais a mesma pessoa que estava naquele momento em que aceitei Jesus, ou naquele momento que eu me reunia com os irmãos no grupo de oração, naquele momento que eu fazia parte do grupo de louvor da igreja, naquele momento que eu acompanhava os jovens, naquele momento que eu me reunia com as irmãs, naquele momento que eu sentia um entusiasmo muito grande de estar com os irmãos, fazendo visitas, dar o meu testemunho. Será que eu não estou me lembrando de alguns momentos que eu me recordo, e já me recordei algum tempo atrás, mas eu logo quero mudar de assunto, logo eu quero mudar de pensamento, porque dói, porque era muito bom, era gostoso, não era? Me reunir com os irmãos, era muito bom, ir nas casas, orar pelas pessoas, contar os testemunhos, cantar os hinos, os corinhos, falar das boas novas. E assim, João Marcos, ele fracassou. Ele estava todo entusiasmado, com todo vigor, mas chegou num determinado ponto, ele fracassou, irmãos. Marcos, o autor, segundo, logicamente pelo Espírito Santo, mas o autor do livro do Evangelho de Marcos, os 4 evangelhos,
Estão lembrados? Mateus, Marcos, Lucas, João. É o Mateus, é o Marcos, desculpe-me. É o Marcos que nós estamos falando agora. Ele, lá atrás na sua vida, fracassou. Então vejam bem, o Senhor está dizendo: será que aqui, neste momento agora, será que você aí na tua casa, que está me ouvindo agora, me assistindo, teve algum momento na sua vida que você fracassou e que veio um desânimo e que você se achou insuficiente para a obra de Deus? Insuficiente. Será? Será que alguém chegou em você e lhe disse: você não serve? Já deu para caminhar comigo, para fazer a obra de Deus, tem que ser firme. Para fazer a obra de Deus não é assim não. Para fazer a obra de Deus tem que ir até o fim. Será que você ouviu isso? E você achou que você era insuficiente, não estava no nível dos irmãos e voltou para trás? Hoje, na abertura do culto, o pastor leu Salmo 66, versículo 5, e ele fez essa abordagem. Ele finalizou dizendo: não retroceda, não volte para trás. Aconteça o que aconteceu na tua vida, não volte para trás. Não volte, siga em frente, siga para o alvo é Jesus Cristo. Aleluia. Vejam bem, houve uma desavença aí, não é? Mas ele fez as primeiras obras com zelo, amém? Os primeiros passos de João Marcos foi com zelo, as iniciais. Então vamos lá, vamos para Atos 13, versículo 5. Atos 13, versículo 5. Aleluia. Vamos ver o que o Senhor vai nos dizer. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor. Em Atos 13, versículo 5, diz assim: chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Aleluia. Então João era auxiliar de Paulo e Barnabé. Olha que bênção. Levaram Marcos com eles. Estas eram as primeiras obras. Até aí tudo bem? Ele não tinha fracassado. Ele estava ok, fazendo as boas obras. Porém, o que aconteceu então? Num determinado momento, veio o fracasso. Vamos então para Atos 13, 13. Ainda em Atos 13, vamos para o versículo 13. Está aí pertinho. Acabamos de ler que ele estava ali nas primeiras obras, caminhando com Paulo, apóstolo Paulo, irmãos. Imagine só, homem experiente que era antes Saulo de Tarso, o perseguidor. O Senhor transformou. Agora era, nesse momento, o Paulo, o seguidor de Jesus. Homem importante, homem de Deus, cristão verdadeiro, já transformado. Levou Marcos consigo, levou João. Imagine só o jovem João indo para a primeira viagem missionária de Paulo. Mas em Atos 13, 13 diz assim: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perges de Panfilha. João, olha, é o João Marcos. Porém, apartando-se deles,
voltou para Jerusalém. Naquele momento, eu fico imaginando o coração de João Marcos. Fracassei, tive medo, porque realmente, irmãos, posso dizer para os irmãos, em toda a trajetória, é maravilhoso servir a Cristo, é glorioso, é tremendo, mas é necessário realmente buscar a Cristo, buscar a palavra, se revestir da armadura do Espírito de Deus, porque há grandes lutas. Soldados de Deus tem luta sim, e você não vai de qualquer jeito para a batalha. O jovem Marcos tinha vontade, ele começou zeloso, mas irmãos, tem momentos que mesmo você vai se revestir, você vai estar buscando, mas mesmo assim você vai estar enfrentando as batalhas difíceis, você vai receber pedradas, pauladas, você vai receber, e não adianta chorar, correr na barra da saia da mãe, você vai chorar, você vai espernear nos pés de Cristo, porque não tem outro lugar. São lágrimas derramadas, são lutas. Cristo estará contigo sim, Ele não vai te abandonar, isso eu posso te garantir, mas são lágrimas, não são mar de rosas, todos os dias. Posso te garantir, sou mais que vencedor em Cristo Jesus, sim, mas tem as tempestades que venci e vencerei, em nome de Jesus, porque o Deus que eu sirvo não muda. As estações passam, eu vivo nas estações, e as estações passam por mim. Então eu vivo a primavera, o verão, o outono e o inverno, mas em todas as estações eu tenho que estar firmada com Cristo, amém? Aleluia! Então todo cristão tem que ter essa maturidade, e saber que nem só de pão viverá o homem. Ouviu, mulher? Também, homem e mulher, não é só de pão, então tem que buscar a presença de Deus, mas a palavra, viver na palavra, porque a palavra é viva, é eficaz, Deus é fiel. Por quê? Porque a palavra diz, e eu tenho que crer na palavra, aleluia. Então o que aconteceu? Marcos voltou para Jerusalém, imagine só, como ficou Paulo. Imagine só, um líder levando o seu auxiliar, e no meio do caminho, já na primeira viagem missionária, sofreram logicamente, e muito na primeira viagem, as perseguições, os endemoniados, não precisa nem falar, pode ler que vocês vão ver. Só que ele não aguentou tudo, naquele momento ele voltou. E quantos não aguentam? Mas quem sabe o que passou o coraçãozinho de João Marcos? Como será que ficou o coração de Marcos? Humilhado? Com medo? Eu não sei. Mas o dono da nossa vida, o Deus Todo-Poderoso, Ele sabe como estava o coração de Marcos. Ele sabe como está o teu coração agora, como está o meu coração, se ele está humilhado, se ele está derrotado, se ele está fracassado, se eu estou querendo parar, se eu estou querendo avançar, se eu estou acomodada na zona de conforto. Ele sabe, Ele te conhece, Ele sabe as suas dores, Ele sabe que você quer caminhar, mas está fraca, está fraco, Ele sabe. Marcos voltou, Paulo não gostou, Paulo não gostou, irmãos, lógico,
Por isso, irmãos, Deus está falando conosco, com todo respeito, porque Ele respeita quem Ele criou. Mesmo Paulo tendo sido levantado um homem de Deus, muitas vezes também fracassamos com o julgamento. Nós também julgamos, não importa se somos líderes religiosos, se somos líderes de grupo, se somos irmãos da igreja, muitas vezes fracassamos, erramos no modo de falar, a língua, a maneira como falamos, julgamos e falamos, você não dá. Se você continuar assim, olha, irmãos, lógico que nós temos que mostrar o caminho, o que é o discipulado, o que é falar a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mostrar o caminho. Mas vejam só, Paulo mostrava o caminho, mas ele também, não vou dizer que ele foi 100% em tudo. Amém? Por quê, irmãos? Porque vejam, vamos um pouquinho mais à frente. João Marcos abandonou a missão. João Marcos abandonou, voltou para Jerusalém. Por que será, irmãos? Porque ele teve medo. Ele teve medo de enfrentar as perseguições de Roma. Ele teve medo de enfrentar os endemoniados. Lógico. Não é tão lógico. Eu quero dizer assim, uma pessoa que não estava preparado naquele nível de, ele precisaria ter mais conversa, mais tempo, mais oração. Talvez, não sei. Mas ele voltou. Talvez por um cansaço, não sei, mas ele voltou para Jerusalém e não prosseguiu as viagens posteriores com Paulo. Ele voltou. Resumindo, ele fracassou. Nenhum fracasso tem a última palavra sobre a tua vida, meu irmão. Se alguém levantou alguma palavra de fracasso sobre a tua vida, dizendo que você não serve para nada, ou que você não tem espiritualidade, ou que você não serve para estar na igreja, ouça uma coisa, não é a palavra final. A palavra final é do Senhor, e o Senhor Jesus está de braços abertos, recebendo você e eu, porque se não for, Ele não estaria aqui dizendo isso. Ele está aqui para te dizer, e para me dizer, que você e eu somos suficientes para Ele, sim. Ele nos quer, a porta está aberta e Ele nos chama, vem, porque tem lugar para você. Sabe onde? No coração dEle. Aleluia. Deus quer você com Ele, nessa jornada, na obra, Ele quer. Então, prosseguindo, essa falha gerou uma consequência. Paulo perdeu a confiança. Isso é humano. Amém? E quantos de nós perdemos a confiança, às vezes, no irmão, porque ele fraquejou, porque ele enfraqueceu. Ele tinha tudo aqui, ele fazia, ele desfazia, ele, não, eu estou aqui, pastor, e de repente ele foi, murchando, até ele desaparecer. Onde está esse irmão? Onde está esse irmão? Talvez ele está aqui, ele esteja aqui, talvez ele está aqui presente, mas ele está quase que invisível, ele se sente invisível, porque ele se acha esquecido, enfraquecido, envergonhado, porque antes ele cantava, antes tinha coral, ele cantava, recitava, pulava, cantava, fazia. Hoje ele não faz mais nada, porque ele acha que ele é insuficiente, ele acha que ele não serve para nada. Mas se isso foi uma palavra de desânimo, de fracasso para a tua vida, não é a palavra final. Não tome isso como palavra final na sua vida. O Senhor te quer. O Senhor te quer. Aleluia. Glória a Deus.
Muitas vezes as pessoas começam com esse zelo inicial, se achando até suficiente e importante na obra, e não permanece. Há outros que começam fraquinho, vão crescendo, os anos vão passando, ele vai se fortalecendo e se aflora, né? Com o passar do tempo, após alguns anos, torna-se até às vezes um pastor. Não sei, não que vá fazer talvez aquela diferença para os outros, mas ele fala, olha, eu comecei lá pequenininho, tal, hoje eu estudei, fiz tal. Só que, irmãos, no caso de Paulo, ele ficou aquele sentimento no coração dele, ele se decepcionou com o evangelista, que ainda não era o evangelista, era Marcos, porém, não estava escrito ainda o livro do evangelho, amém? Ele tinha participado da primeira viagem missionária. Vamos lá, em Atos 15, versículos 36 até o 40. Irmãos, em Atos 15, do 36 ao 40, vocês vão perceber que o que vai acontecer. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Então eles iam voltar lá nas outras cidades que eles passaram. E Barnabé, ele queria levar também o João Marcos. Toda vez que eu falo João Marcos, eu me lembro do João Marcos. Glória a Deus. Chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles, vou ler mais um pouquinho, houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Amém, igreja? Então deu para entender? Paulo disse a Barnabé queria levar o primo de novo. Não, vamos levar Marcos, João Marcos? Acho que ele falou, ele voltou, mas quem sabe o Paulo, né? Aí Paulo falou, não vamos levar. Depois da última vez que ele não, voltou. Então, o que ele fez? Tudo bem, só que isso não ficou tudo bem assim. Criou-se uma desavença entre Barnabé e Paulo. Aí eles se dividiram. Aí foi então Paulo e Silas na segunda viagem. E Barnabé falou, eu vou levar Marcos comigo. E levou o Marcos, o primo dele. Irmãos, olha que coisa. Olha como Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Olha o Espírito Santo falando aí contigo. Se você acha que você é insuficiente, se passou pela tua mente que você já foi e agora não dá mais, já tinha que fazer o que fez, agora imprestável, insuficiente, não sei. Deus está colocando na tua vida pessoas, aleluia, ungidas de Deus, pessoas que o Espírito Santo está tocando para pegar na tua mão e dizer-te, vamos Marcos, vamos, levanta, vamos que tem obra para fazer. Vamos lá, ânimo, tem coisa para fazer. Oxe, você ainda tem, muita lenha para queimar, não é, Lucas? Muita lenha. Você tem lenha aí? Tem lenha para queimar. As chamas são acesas. Então vamos preparar a lenha. Você é lenha do Senhor, aleluia. Então Paulo
ele foi, lógico, mas o Senhor não se esqueceu de Marcos. João Marcos teve aí Barnabé, que foi o seu companheiro, aquele que falou, vamos lá, vamos comigo. E aí, irmãos, vejam que coisa linda, foi auxiliar de Barnabé. Então vejam que coisa linda isso. Em 13, nós podemos perceber que a fraqueza, João Marcos, ele abandonou a primeira vez, mas depois ele foi auxiliar de Barnabé. Então vejam só, Paulo e Barnabé planejaram novas viagens missionárias, e Barnabé levou então o seu primo, e grandes coisas o Senhor fez. Então não podemos abandonar a obra. A obra anterior pode até não ter sido tão maravilhosa, mas não tome isso como fracasso na tua vida. O Senhor quer te levantar, porque o Barnabé está aí do teu lado para te levantar. Você tem os Barnabés para te ajudar, talvez não importa, já é o suficiente para te levantar. Esse Barnabé pode ser a palavra pregada aqui, e o pastor que está pregando, está te dando, porque não é a pessoa que está pregando, é Jesus Cristo que está te falando. Amanhã é segunda-feira, e você, João Marcos, amanhã vai lá enfrentar o seu trabalho, e o Senhor vai colocar muitos Barnabés lá. Eles podem reciprocamente, você ajudar o Barnabé, e o Barnabé vai te ajudar, porque você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Deus não esqueceu de você. Não, você fraquejou na outra, teve fraqueza por medo, talvez, por cansaço da viagem, mas o Senhor não desistiu de você. O Senhor te levantou. Ontem você estava prostrado chorando, hoje o Senhor te levanta. Amanhã você estará pulando de alegria na presença do Senhor. Aleluia. O erro de Marcos trouxe não apenas confiança, mas acabou trazendo também uma certa desavença, mas isso entre Paulo e Barnabé. Mas isso são propósitos. Já ouviram falar nos propósitos? Então nós temos que confiar que Deus tem propósitos também. Às vezes nosso olhar é, nossa, mas criou até uma divisão. Amém, a obra do Senhor não para, a obra do Senhor não para. Às vezes aquela divisão é temporária, porque a obra do Senhor não pode parar. Esta é a importância. Não trabalha-se com homens, não trabalha-se com pessoas, trabalha-se com a obra de Deus. Deus trabalha com a obra, é a palavra do Senhor que tem que ser atingida, com o número máximo de pessoas na face da terra. Então a palavra tinha que continuar, amém? Glória a Deus. Então às vezes as nossas falhas, elas podem impactar pessoas, mas as nossas falhas também, ela pode unir pessoas. Nesse caso, as falhas de João Marcos acabou unindo ele ao seu primo Barnabé, não é verdade? Então vejam só, em Colossenses 4:10, nós podemos ver, também se puder colocar eu agradeço, porque a hora passa, né? Então em Colossenses 4:10, nós podemos ver, Colossenses 4:10, diz assim: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter conosco, recebei-o. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, porque era judeu, né? São estes unicamente os meus cooperadores do reino de Deus, e para mim tem sido consolação, aleluia. Irmãos, essa é prova viva, que o tempo passou. Parece estranho, não é? Você vê essa palavra, o que tem a ver? Apóstolo Paulo, na prisão, se lembrou de Marcos, de João Marcos, e ele pediu para chamá-lo. Olha que bênção, irmãos. Aquele que ele havia
vamos dizer que temporariamente, visto como um fracassado, achado que ele era um improvável, achado ele um insuficiente, passado um tempo, o que ele fez? Ele recomenda João Marcos. Então calma, você está no coração de Deus, Deus está cuidando de você, não saia do propósito de Deus. Você pode estar chorando, suas lágrimas estão rolando, Deus está vendo tudo, só não volte atrás, só siga. Às vezes pode ter acontecido algo que te magoou, alguém pode ter dito palavras que te chocaram, você se sentiu um fracasso, mas essa não é a última palavra, a última é o Senhor, e o Senhor está dizendo essa noite, o que Ele disse, usando a boca de Paulo, Ele recomendou que fosse chamar João Marcos, aleluia. Em 2 Timóteo 4:11, tem mais, que prova que Paulo volta atrás. 2 Timóteo 4:11, olha aí, só Lucas está comigo, olha lá, só Lucas está comigo, toma Marcos, e traze-o contigo, porque, olha que coisa linda, porque me é muito útil para o ministério, aleluia, Marcos é útil para o ministério, aleluia, aleluia, oh glórias, pode passar o tempo irmãos, mas você é útil para o ministério de Cristo, jamais enterre os seus talentos, você é útil para o ministério, Deus te trouxe aqui, Deus está falando com você, aí onde você está, porque você é útil, assim como Deus deu tempo para Paulo lá na prisão, se lembrar de João Marcos, e voltar atrás, e dizer que ele era útil ao ministério, o mesmo que antes falhou, agora é útil para o ministério, aleluia, pode tardar, pode demorar, mas você é útil para o ministério, aleluia, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, a restauração ela acontece no tempo certo, quando a maturidade espiritual vem, então não precisa ter pressa, é o tempo de Deus. João Marcos chegou a ser, olha só, autor do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, é pouco isso? Querem mais? Aquele que foi temporariamente rejeitado, criticado, não serve, para andar com a gente tem que ser homem firme, autor do livro do Evangelho de Marcos, aleluia, o Deus que restaurou Marcos, restaura a nossa vida, todos os dias, por pior que estejamos, por momentos mais difíceis, de dor, de fracasso, de rejeição, dobre os seus joelhos, tenho certeza que Marcos dobrou muito os joelhos dele, ninguém é rejeitado irmãos, a partir do momento que você se entregou a Jesus Cristo, jamais sua vida será a mesma, jamais, você é dele, aleluia, glória a Deus. Vamos levantar, vamos agora valorizar e agradecer ao Senhor, a tudo que Ele nos faz, desde as primeiras obras que Ele realizou na nossa vida, e reconhecer que somos fracos, que temos fraqueza sim, mas que nenhuma palavra lançada sobre nós, pode ser a palavra final, nenhuma palavra,
A nossa vida não se resume nisso. A nossa vida pertence a um Deus poderoso, que tem cuidado de nós. Aleluia! Deus restaura vidas e Ele está restaurando. Todos nós aqui somos úteis. Por mais que alguém se levante e queira tirar a sua paz, e queira dizer que você não tem valor, Deus quer você na obra dEle, aqui dentro da igreja, porque você é útil na obra dEle. Ele te ama. Glória a Deus. Aleluia. Deus quer acender a chama. E você é lenha. Você é lenha? Aleluia. A lenha, então essa lenha tem que queimar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Este Deus tremendo e maravilhoso, Ele vai fazer grandes coisas. Ele já está fazendo. Aleluia. Ele restaura vidas. Ele levanta homens e mulheres nessa igreja. E você que está aí em casa também, está sentindo a presença de Deus? Aleluia. Saiba que você é útil na obra de Deus. Você é útil para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você não é esquecido. Deus te ama. Jesus te ama. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor, meu Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Sinta o poder de Deus neste momento. Aleluia. Senhor maravilhoso. Senhor, tem toda a liberdade, ó Pai, de agir. Aqui, Senhor, é o teu lugar, ó Pai. Essas vidas, Senhor, meu Deus, clamam a Ti, ó Pai. Pai querido, aqui estamos reunidos, ó Pai. Estamos prontos, ó Senhor. Pai querido, vai tocando, Senhor, meu Deus. Vai tocando em cada filho, cada filha, Senhor. Vai fazendo, Senhor, meu Deus. Reacende, Senhor. Vai tocando, Senhor, meu Deus. Vai tocando nos seus filhos. A casa está preparada. Pode soprar o vento. Vai soprando, Senhor, meu Deus. Reacende a brasa, Senhor. E batiza com fogo. Reacende a chama. Senhor, meu Deus. Reacende a chama, Senhor. Me batiza com fogo. Vai tocando, Senhor, meu Pai. Reacende a chama em mim. Em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos, Senhor, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, a Tua presença neste lugar. Em nome de Jesus, toca cada vida, Senhor Jesus, cada coração, ó Pai. Senhor, vem renovar, vem fortalecer, Senhor Jesus. Vem sustentar, ó Pai, segurando na mão do Teu servo, o colocando de pé, Senhor Jesus. Meu Deus, repreendendo, ó Pai, todo sentimento de fraqueza, de fracasso, de derrota. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, vem fortalecer o Teu povo, Pai. Senhor, vem acender a chama. Vem soprar, Senhor Jesus. Vem levantar o Teu servo com força e poder. Em nome do Senhor Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Nós estamos reunidos. A casa está preparada. Pode soprar o vento e acender a brasa. Nós estamos reunidos. A casa está preparada. Pode soprar o vento e acender a brasa. Me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Me batiza com fogo. Vem, Espírito de Deus. Reacende a
Senhor Jesus, nós cremos, Pai. Aleluia. Se você tem uma dor, uma enfermidade, é oração do milagre agora. Aleluia. 40 dias de clamor por milagre do Senhor, por aquilo que para nós parece impossível. É o diagnóstico do médico, foi o parecer do advogado. O que é que você está enfrentando de dificuldade? Em nome de Jesus, é hora do clamor pelo milagre. É hora do clamor pela bênção, que para nós é impossível. Senhor, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Se você sentir nesse momento de orar com alguém, se você está longe do seu esposo, do seu filho, quer orar por um propósito, se una agora nos propósitos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que Tu és um Deus de milagre. A Tua palavra diz que para o Senhor não há nada. Para o Senhor não há nada que seja impossível. Senhor, no poder da Tua palavra é que oramos. No poder da Tua palavra é que clamamos, no poder do Teu nome, Senhor. Pai, nós declaramos milagres acontecendo neste lugar. Senhor, este é o ambiente de milagre, aonde o Teu Espírito Santo tem liberdade para tocar, para transformar, para ungir, para libertar, para capacitar. Senhor, obra das trevas perca suas forças, domínio do mal perca suas forças, em nome de Jesus. Grilhões sejam quebrados, aprisionamentos sejam quebrados agora, em nome do Senhor Jesus. Nós damos agora uma palavra de ordem, no poder do nome de Jesus. Haja libertação de pensamentos malignos, pensamentos de destruição da própria vida, pensamentos infrutíferos. Em nome do Senhor Jesus, nós ordenamos agora: sai! Em nome de Jesus, seja destruído agora todo plano maligno, seja desbaratado agora as estratégias satânicas, seja destruído agora as forças malignas, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, vem com poder e glória, em nome de Jesus, com poder e glória, bradar na vida do Teu povo, Senhor, com unção, com libertação, com transformação, com cura das enfermidades, aonde houver uma dor, aonde houver uma doença, em nome de Jesus. Um órgão que não está funcionando adequadamente, coloca as suas mãos de poder, Senhor. Eu creio, Senhor, que vai voltar a funcionar normalmente. O coração, Senhor Jesus, o rim, meu Deus, o pâncreas, em nome de Jesus. E você que crê, recebe o teu milagre e glorifica o Senhor. Em nome de Jesus, nós glorificamos a Ti. Nós glorificamos. Acende outra vez Tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez Tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez. Em nome de Jesus, a Tua igreja, aviva outra vez, Tua unção, aviva outra vez. Acende outra vez Tua chama em nós.
a mão sobre a sua cabeça e diga sobre a minha vida: governa o poder de Deus. Eu sou curado, liberto e abençoado. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus.